Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A partir de agora, vamos passar para a liturgia da palavra. Muda-se o cenário. Até agora, os ritos introdutórios da celebração se realizaram ao lado do altar, junto à cadeira do presidente. De lá, ele abriu a celebração com o sinal da cruz, fez a saudação, convidou o povo ao arrependimento, traçou-lhes o gesto do perdão, rezou ou cantou o Glória e fez a oração solene do dia. Foi o primeiro espaço litúrgico usado na celebração. Caminha-se então para um outro. O rito da palavra, ele gira em torno do ambão. Daí se leem os textos bíblicos. Durante todo o rito introdutório, pusemos-nos de pé, posição de vigilância, de consciência da liberdade diante de Deus. Durante as leituras do Antigo Testamento e de outros textos das cartas ou do Apocalipse, sentamo-nos. Atitude esta de quem escuta e medita interiormente a palavra. Praticamente não existe celebração na liturgia cristã onde não se proclame a palavra de Deus. Isso porque, antes de tornar presente os mistérios de Cristo, a Igreja os contempla, os evoca. E os mistérios celebrados, ela os encontra nas Sagradas Escrituras. Por sua palavra, Deus continua convocando o seu povo. Por sua palavra, Ele os recria. A palavra de Deus é eficaz ainda hoje. Ainda hoje ela é criativa e convoca para uma resposta de conversão a Deus pela oração e uma atitude de vida de acordo com as exigências da mesma palavra. A instrução geral do Missal Romano, no número 55, diz: a parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas, sendo desenvolvida e concluída pela homilia, a profissão de fé e a oração universal ou oração dos fiéis. Nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e da salvação e oferece alimento espiritual. E o próprio Cristo, por sua palavra, acha-se presente no meio dos fiéis. Pelo silêncio e pelos cantos, o povo se apropria dessa palavra de Deus e a ela adere pela profissão de fé. Alimentado por essa palavra, reza na oração universal pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. E a instrução geral, no número 56, traz como primeiro elemento da liturgia da palavra o silêncio. A liturgia da palavra deve ser celebrada de tal modo que favoreça a meditação. Por isso deve ser de todo evitada qualquer pressa que impeça o recolhimento. Integram-na também breves momentos de silêncio, de acordo com a Assembleia reunida, pelos quais, sobre a ação do Espírito Santo, acolhe-se no coração a palavra de Deus e se prepara a resposta pela oração. Convém que tais momentos de silêncio sejam observados, por exemplo, antes de iniciar a própria liturgia da palavra, após a primeira e segunda leitura, como também após o término da homilia. Então, nós vemos que antes de iniciar a liturgia da palavra, não há necessidade nenhuma de comentário nem de cantos. Deve-se haver silêncio para dar início à liturgia da palavra. A liturgia da palavra, ou mesa da palavra, tem um grande valor em si mesmo, exigindo a conversão, e prepara a liturgia eucarística, a mesa do pão. Desperta os motivos de ação de graças e as disposições para o sacrifício. Devemos lembrar que num primeiro momento da igreja nascente, a fração do pão era celebrada num contexto de ceia fraterna. Já São Paulo, na carta aos Coríntios, procura corrigir certos abusos que se foram introduzindo. E talvez por causa desses abusos, aos poucos, essa ceia fraterna foi sendo substituída pela celebração da Palavra de Deus, herdada da liturgia das sinagogas dos judeus, que era celebrada aos sábados. Assim, já no ano 160, São Justino fala da celebração da Palavra de Deus
seguida da ação de graças e da participação da ceia eucarística. Mediante as leituras, é preparada para os fiéis a mesa da palavra de Deus e abrem-se para eles os tesouros da Bíblia. A reforma litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II determinou que se abrissem aos fiéis os tesouros da Bíblia. Assim, a Igreja hoje proclama na missa praticamente toda a Sagrada Escritura no espaço de 3 anos. Temos os seguintes esquemas de leituras: o dia da liturgia da solenidade e da liturgia dos dias de semana. Na liturgia dominical ou solenidades, devemos distinguir os tempos fortes e o tempo comum. Nos tempos fortes, que são Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, as leituras são escolhidas conforme os mistérios celebrados e os tempos litúrgicos. No tempo comum, são proclamados os 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas, num ciclo de 3 anos que nós chamamos de ano A, que é de São Mateus, ano B, Marcos, e ano C, Lucas. Neste tempo comum, as leituras do Antigo Testamento são escolhidas de acordo com o Evangelho. A segunda leitura é tirada do apóstolo em forma de leitura semi-contínua das diversas cartas. Na liturgia dos dias de semana, temos ainda maior abundância de leituras. Os 4 evangelhos são proclamados a cada ano. Da primeira à 9ª semana do tempo comum, temos os evangelhos segundo Marcos, o mais próximo do Jesus histórico. Da 10ª à 21ª semana do tempo comum, depois da solenidade de Pentecostes, temos o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho da Igreja, da Lei Nova e da Missão. Da 22ª semana até a 34ª do tempo comum, temos o Evangelho de Lucas, o Evangelho da Misericórdia, da Oração, do Espírito Santo e dos discursos escatológicos. Os evangelhos que narram a infância de Jesus são proclamados no Natal. O Evangelho de João é lido na Quaresma e no tempo pascal, nas narrações da Paixão, na Semana Santa e nos relatos da ressurreição durante a Páscoa. Então vemos como é rica e pedagógica a liturgia da palavra. Temos um contato direto com a palavra de Deus. Passamos por toda a história da salvação, desde a preparação da vinda do Messias até a sua paixão, morte e ressurreição. Temos uma verdadeira riqueza e um aprendizado enorme na liturgia da palavra.